Olha, que bom, né? Estamos juntos, mais uma reflexão aqui que eu quero trazer para vocês, né? Falando sobre oração, né? É bom a gente ter uma noção, né? Especificamente sobre a oração, né? Sobre a intercessão que fazemos, né? E entender o que estamos pedindo, né? E quais são as nossas práticas nesse sentido. Né? Hoje nós vamos orar pelos pecadores, que somos nós, né? Não é só a gente ora pela pessoa que está em pecado ou julga a pessoa que está em pecado, mas quer misericórdia para a gente que estamos em pecado às vezes, né? Lógico, você e eu nos arrependemos, alguns não se arrependem, né? Mas eu queria compartilhar com vocês, né, o que está em João, né, primeira carta de João, né, capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: esta é a confiança que temos nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve, entendeu? Assim, sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leve à morte, ore a Deus e ele dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por eles, né, por este tipo de pecado. Toda injustiça é pecado, isso 17. Mas há pecado que não leva à morte. Irmãos, olha só, o que o apóstolo João quer dizer aqui, né? Lógico, a gente tem que ver o contexto cultural, né, do que ele está falando e o contexto teológico, né? O contexto cultural é que na época alguns pecados as pessoas eram apedrejadas, né? Mas na verdade o que João está se aprofundando aqui é sobre que alguns pecados vai te levar à morte, a consequência é a morte. Por mais que você se arrependa, vai te levar à morte. Entende? Só a misericórdia de Deus, um plano de Deus para que você viva, né? Mas tem pecados que vão te levar à morte. Pode não ser imediatamente, mas vão te levar à morte. Né? Tem vários exemplos, eu não vou citar porque são exemplos esdrúxulos, né? Então não vou citar esses exemplos, mas o que eu queria me ater aqui é em relação ao perdão, é em relação, sabe, a gente não julgar o erro do irmão, porque a gente julga muito as pessoas, né? Pare de julgar as pessoas, ore por elas, independente do que ela cometeu, independente se for para a morte, se for para a vida ou que seja para a morte. Né? A pessoa que João está dizendo não orar pela morte é aquele que, naquela época, culturalmente, cometeu um pecado, ou então uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é um pecado para a morte. Esse é um tipo de pecado que não tem perdão nem nessa vida nem na outra. Né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, né? Essa seara da questão do pecado contra o Espírito Santo, né? Porque isso demandaria um tempo enorme, dar referências e teria que ser um estudo sobre isso, né? Mas eu queria que você refletisse que você precisa perdoar seu irmão em suas orações. Ore, não critique, não aponte, porque Deus não aponta para você. Deus não aponta para os seus erros. Então por que você vai apontar para os erros do seu irmão? Quem acusa é o diabo, irmãos. Então não acuse as pessoas, tenha amor. O apóstolo do amor aqui, que é o apóstolo João, ele fala exatamente sobre isso. Deus ouve as nossas orações. Esta é a confiança, como no 14, que temos
ao nos aproximar de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Então, em nome de Jesus, ele vai nos ouvir. Então, meu irmão, peça pelo seu irmão e perdoe, não julgue. Se ele está em pecado, ore por ele, clame a Deus pela vida dele. Agora não sai comentando, não sai compartilhando o pecado alheio. Você não compartilha o seu pecado, então por que você vai compartilhar o dos outros? Que Deus abençoe você, que você tenha amor, muito amor no teu coração. O amor de Cristo inunde a sua vida para que você transborde isso para as pessoas que te cercam, convivem contigo, que estão ao seu redor. Tá? Fiquem com Deus. Um forte abraço.